A realidade se manifesta no sutil. O que é a realidade em si? Eu vou tentar trazer aqui elementos para que a gente consiga concretizar esse tipo de pensamento. A realidade, né, ela se desdobrou a partir do sutil até aqui. E a gente, hoje em dia, a gente se encontra aqui na matéria, a gente se encontra aqui no denso, a gente se encontra nas formas. Mas isso não quer dizer que a gente esteja separado das outras realidades. Todas as realidades, elas estão interligadas, elas estão coexistindo entre si e elas alimentam umas às outras, elas nutrem uma a outra. Então, a realidade, em sua essência, ela se manifesta no sutil. Em sua essência, ela se manifesta nesse campo dinâmico da realidade sutil. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente vive, né, a vida imersos a formas. E essas formas, elas aprisionam o sutil. O que seria o sutil? O sutil é tudo aquilo que é diferente, é tudo que é aquilo, tudo aquilo que vem como um pensamento diferente, uma intuição diferente, a sua própria intuição, né? Então, o seu corpo intuitivo, ele é sutil, ele perpassa pela gente. E a gente está numa fase onde a gente está priorizando a intuição, porque a gente entende que a intuição, ela está ligada a um grau de originalidade que preenche a gente muito mais do que os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas estão servindo à forma, elas estão servindo ao denso, não denso no sentido de ser negativo, mas denso no sentido de ser denso, de ser pesado, né, de te limitar, de te deixar dentro de um mecanismo estrutural. Eu posso trazer como exemplo, até mesmo no meu processo, que quando eu comecei a fazer minhas meditações, o sutil, ele começou a se intensificar dentro de mim. Ele começou a reverberar a vida. Ele começou a reverberar informações. Porque a meditação, ela leva um processo de desidentificação com os padrões de formatos em que a gente está encaixado, ou seja, né, um formato muito limitado dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E quando a gente começa a parar de alimentar essas pré-formas existentes, porque as formas, na verdade, elas sempre existiram, e a gente vai se apegando, aos costumes, a gente vai se apegando aos pensamentos das pessoas, a gente vai se apegando às formas que existem. Então a gente vai se projetando para essas formas e a nossa alma vai ficando prisioneira disso. Então quando a gente quer pensar diferente, quando a gente quer se manifestar, vivenciar ou escolher outros caminhos, a gente não tem um campo de correspondência porque você está dentro de uma forma. O seu sonho está dentro de um formato pré-existente do inconsciente coletivo. A sua visão, ela está se retroalimentando dentro de uma forma, porque você está preso dentro de um tempo e espaço, né? Todas as formas, elas estão interligadas e alimentam um tempo, elas alimentam um espaço ali onde existe um núcleo energético. Sendo assim, a gente fica preso ali. E a nossa alma, a nossa intuição, ela não consegue emergir, a gente não consegue se manifestar em novos espaços, em novos entrelaçamentos. A gente não consegue sair dessa realidade porque a gente não tem um campo de permissão. Porque a forma densa, ela não pode corresponder com a forma sutil. Porque a forma sutil, gente, ela o tempo todo se molda. Ela está o tempo todo se moldando em uma nova realidade. Vamos trazer aqui um exemplo prático. Quantas vezes a gente se estressa no dia a dia? Quantas vezes a gente entra em conflito consigo mesmo porque não conseguiu tal coisa, porque as coisas não conseguiram se desenrolar? Quantas vezes a gente nos autoviolenta com pensamentos, com negatividade? Quantas vezes a gente sai da gente mesmo? Isso tudo reflete que a gente está aprisionado nas formas. E as formas, elas não conseguem nos nutrir. Essa realidade, ela não consegue nos preencher. E digo que a questão não é a realidade em si, mas você está preso à forma. Não é você sair, né, da forma e se prender no sutil, porque não existe separação. É você se libertar da forma
Quando a gente se liberta da forma, a gente consegue utilizar as energias daqui a favor do sutil. O sutil é o centro de consciência da sua alma. O sutil, ele não está correspondendo às suas crenças. A sua alma não quer corresponder às crenças coletivas. A sua alma, ela não está preocupada em se anestesiar da opinião das pessoas. Ela não está preocupada em buscar algum grupo para se identificar. Isso são formas, são dogmas, são costumes que a gente se apega. O sutil, ele precisa se renovar. O sutil, ele é uma dança da energia masculina com a energia feminina. É uma dança que busca também integrar esses conflitos. Porque não é sobre fugir dos conflitos, não há como fugir dos conflitos. Porque os conflitos, eles estão imersos dentro de você. Não é sobre fugir da dor, a dor está imersa em você. Não é sobre fugir ao padrão em que você está condicionado. É sobre penetrar dentro do padrão. É sobre penetrar dentro das dores. É sobre entender e compreender as partes suas que estão aprisionadas. Porque o sutil, ele consegue te libertar. Ele consegue te impulsionar a você perceber. E porque o sutil, ele tem que penetrar? Para que ele possa, assim, abrir o campo de correspondência. Abrir um campo onde você volte para o seu verdadeiro eixo. Senão você será sempre puxado pela forma. O que seria essa forma? A forma como a sociedade pensa, a forma como a sociedade pensa, a forma como seus pais pensam, a forma como você foi educadamente programado a pensar, a sentir, a se manifestar. Será mesmo que é dessa forma em que a sua alma vê o seu futuro? Sabe, as pessoas, elas estão tão presas em ideias pequenas do que elas querem da vida, que o sutil, ele não perpassa, porque é uma ideia da forma limitada. É uma ideia que foi acoplada no seu inconsciente e você projeta isso como verdade. Você projeta isso como mecanismo de vida. Até mesmo a nossa espiritualidade, ela está aprisionada em forma. Ou seja, eu vou fazer isso, eu vou seguir isso, eu vou me conectar, eu vou me desprender do mundo, eu vou me conectar com o Buda, eu vou fazer tal coisa, eu vou começar a meditar, eu vou começar a fazer tântrica, eu vou começar a fazer um monte de coisa. E tudo isso são formas, tudo isso são identificações, tudo isso é um planejamento de forma. E o sutil, ele não se correlaciona com a forma, ele se relaciona com substância. Quando a gente sai da forma, a gente detecta a substância. E quando a gente detecta a substância, a gente interage com o que é real. Então, interagindo com o que é real, você consegue recriar uma realidade dentro do sutil. Uma coisa que eu percebi uma vez que eu estava na academia, que a gente se manifesta em múltiplas realidades simultaneamente. Eu percebi, enquanto eu estava na academia, eu estava se manifestando em outras realidades. Sabe? A minha presença, ela criou um campo de estabilização que me permitiu me manifestar, ter, né, esse campo de correspondência para ter essa percepção que eu estou ali na academia, mas eu estou me manifestando em outros lugares. Outros lugares sutis, não no sentido mais só bom, não, questão angelical que a gente associa. O sutil não, o sutil é quando a energia está livre da matéria presa, da matéria da forma. Porque enquanto a gente está presa muito na estrutura da forma, a nossa realidade, o nosso campo de realidade, de percepção, ela se torna é um espelho. Eu vejo aquilo dentro da estrutura que eu estou imergindo. Se a gente transcende, a gente tira as muralhas, a gente tira os véus, a gente tira as crenças. Isso até cria um campo de disposição para que os nossos outros corpos, os nossos outros eu, os nossos guias, eles consigam nos impulsionar a perceber a realidade sutil, a interagir com essas realidades. Porque são elas que nos vão direcionar. São elas que nos vão nos dar as ferramentas ideais para que a gente se liberte. Né? Jung fala que a verdadeira realidade, ela é simbólica. Ela se manifesta no campo simbólico. Porque o inconsciente, ele se manifesta nessas outras camadas e é isso que cria, é isso que dá luz, é isso que cria a realidade. Então, os símbolos, eles são uma forma, um mecanismo da gente compreender e da gente trazer para a matéria o sutil,
sabe? O símbolo ele vai estar sempre revelando o que se passa dentro de você. O sutil vai estar sempre revelando perspectivas, porque ele te leva dentro de um campo do sentir. Então você já começa a sair da mente. Você já começa a sair do pensamento. Você já começa a sair da repetição da forma. Você já começa a entender a dinâmica da vida de uma forma diferente, de uma forma mais lúcida. Então você está fazendo um processo de resgate consigo mesmo. Então a realidade, ela se manifesta no sutil. Porque quando eu falo de realidade, eu preciso falar da realidade da totalidade. A totalidade é a verdadeira realidade. O inconsciente, ele busca se realizar em totalidade. Como que o nosso inconsciente ele vai se realizar quando ele está separado das outras realidades que ele coexiste? Não vai ter como, entende? O seu modo de vida, né? As coisas que você vive, os amigos que você tem, as relações, elas não vão conseguir te levar a essa totalidade. Porque elas estão presas no formato de forma. Não é que você vai deixar de interagir com outras pessoas, mas é que você precisa transcender essa forma, até mesmo para que você consiga dar qualidade aos seus relacionamentos, para que você consiga dar qualidade à dimensão que você está vivendo. Porque não existe separação das outras realidades. A dor que a gente sente é por conta da desconexão 3D, 4D, 5D, 6D. Não é algo separado em que você vai para 5D, igual as pessoas de gratiluz dizem, né? Quando eu tô vibrando na 5D, eu vou para 5D. Você não pode ir para algum lugar que você não integrou dentro de si. Porque o 5D, ele primeiro precisa ser integrado dentro de si. Então você precisa aceitar e compreender seu próprio inferno dentro de si. Porque o 5D ele não mora no mecanismo de luz, ele mora dentro de você também. Ele mora nas camadas mais profundas do seu inconsciente. Então é um estado de consciência, de totalidade, que te levam a uma interconexão com as outras realidades, porque não existe separação. Arcanjo Miguel, esses seres de luzes, supraconfederação, esses variáveis nomes, a gente não se conecta nomeando, a gente não se conecta dentro de um campo racional. Se eu estudo isso, eu me conecto com isso. Não é um estado de consciência, até porque a sua totalidade ela já está imersa nessas realidades. Então elas vão trazendo as informações, elas vão te intuindo a você entender, porque isso faz parte da sua natureza. E toda a psicologia junguiana, ela vai demonstrar que o nosso inconsciente, ele busca se realizar na totalidade, ele busca tornar o si mesmo, e o si mesmo é a totalidade, é o self, é aquele que unificou o inconsciente e a consciência, unificou o masculino e o feminino, e até mesmo a forma masculina. Tem muita gente que acha que tem energia masculina. Eu vejo muitos homens achando que isso é energia masculina, mas não, que eles têm uma estrutura mental, né, que personifica ali uma imagem, mas é uma estrutura mental. A energia masculina ela é muito mais profunda com isso. Uma energia, então ela precisa quebrar a forma. A gente precisa quebrar a forma, a gente precisa perceber quais condicionamentos está havendo e está me separando de minhas outras realidades, entende? Não tem como os outros campos te acessarem se você está retroalimentando uma forma de dependência, de falta. Nosso mecanismo nos leva sempre à fragmentação, porque o modo como a gente se comporta no mundo é um modo a partir do ponto de falta. Ou seja, da falta eu busco me preencher e eu me fragmento mais. Mas quando a gente vai dentro de uma perspectiva da totalidade, a gente sai da fragmentação e a gente vai emergindo e vai transcendendo isso, vai transcendendo a forma. Porque a forma ela vai estar sempre revelando a desconexão. O mundo vai estar sempre revelando a sua desconexão. Então o sutil, ele precisa ser exercitado na presença. Ele precisa ser nomeado. Os nossos condicionamentos precisam ser percebidos. As crenças, aquilo que por muito tempo parte nossas estavam imersas, para que o sutil possa ser ganhado força,
penetrar, porque é o sutil que cria e recria a sua realidade. A realidade não é uma única coisa só. A realidade é dinâmica, a realidade tem múltiplas possibilidades, ela não é linear, ela é múltipla. O linear, quem está preso ao linear é a nossa mente. Por isso que todos os dias a sua realidade se repete. Não porque a realidade é a mesma, mas porque a sua estrutura mental tem um campo ali que te faz acreditar que isso está acontecendo de novo. Mas é a mente que está repetindo, é a mente que está fazendo com que você busque as mesmas coisas, que você se comporte com a mesma posição, que você seja passivo a outras pessoas, que você seja passivo ao mundo, enquanto o seu poder vai se encolhendo, porque o seu poder só pode ser resgatado no processo interativo com suas outras consciências que vibram um sutil dentro de si. É uma questão de percebimento, de atualizar. Eu fecho os olhos, eu evoco o meu corpo, eu evoco meus guias, eu evoco a minha consciência, me mostra a verdade, me mostra quem eu sou além dessa ilusão. Então você está determinando através de uma intenção que transcende a forma. E tudo que você determina, ele volta para você de alguma forma. Ele vai te impulsionar a você se perceber, além das limitações. Isso é liberdade, isso é interação, isso é mecanismo de um poder que é além do poder, sabe? É um poder que está inerente, que está entrelaçado à fonte. E a fonte, ela sustenta tudo. Ela te impulsiona, então é um mecanismo de dar abertura, de querer reconhecer quem é você diante disso tudo. Diante desse novo portal que está se abrindo no mundo. Ao mesmo tempo que as coisas estão piorando, né, no sentido de se tornar cada vez mais conflituosa, está se tornando cada vez mais difícil porque ele está indo até o seu limite. E nossas emoções estão chegando ao seu limite. Eles estão entrando num processo de colapsar. E aí a realidade vai se revelar. Então a crença não faz mais sentido. As dores vão finalmente ser curadas, porque tudo está interligado, uma crença está interligada à dor e assim por diante. Então o sutil vai se revelando. Então o que buscamos, o sutil, não como um mecanismo de buscar luz, mas é um mecanismo de se perceber essa realidade, de se colocar num ponto em que eu falo para mim mesmo, eu quero perceber essa realidade porque eu pertenço a ela. E é de lá que eu posso me recriar, porque ela tá aqui com a gente. Eles estão interagindo aqui, só que as nossas camadas, os nossos filtros, eles impedem isso. Então é um mecanismo de percebimento, de abertura. Eles vão te impulsionar, eles vão trazer informações, eles vão trazer aquilo que você precisa. E assim cada dia se torna um dia de revelação. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, então curtem, comentem. E não se esqueça de escrever. Estejam abertos. Porque a realidade, a partir de hoje, vai se revelar para aqueles que escolherem ver. Outros vão se fortalecer nas suas ilusões, mas vai ter um momento em que a gente não vai ter para onde se esconder, porque a gente está tendo um momento em que ou você escolhe se integrar, ou você vai escolher ficar prisioneiro, e a alma, ela vai se encolher numa dimensão em que ela não vai suportar. Porque é uma dimensão onde sua natureza não emerge, não corresponde. Então muitas dessas pessoas ou vão para outros planetas, ou vão para a colheita reptiliana, porque o planeta ainda está entrando num processo de integração muito forte. É o plano coletivo se integrando, é a alma coletiva se integrando.